Fala galera, eu sou Marcelo Lemos, sou gerente de marketing na Caprem. Esse é meu primeiro ano na Caprem participando de uma CIPAT e meu primeiro ano como palestrante da CIPAT. E eu vou falar para vocês hoje sobre um tema que ele parece leve, mas é um tema denso e bem pesado. Eu vou falar de alcoolismo e tabagismo. Bom, primeiro porque parece que é um tema leve, porque o cigarro e a bebida estão no nosso cotidiano. Então a gente vai num bar, toma uma cerveja, quem fuma, fuma um cigarro, então parece ser um tema muito leve. Porém, o cigarro e o álcool são drogas lícitas e por isso que parecem leve, porque o consumo dela não é controlado. Um dos motivos da droga lícita parecer leve é que a mídia faz com que a gente consuma isso de maneira que traga somente o prazer pra gente, né? Então quando a gente vê na televisão uma propaganda do cowboy lá no cavalo fumando cigarro, dá a impressão, pô, aquele cara tem o status de estar ali, é um cara que traz uma presença. Ou quando a gente vai na praia, tem uma propaganda na praia que tem uma galera tomando cerveja, em momento de descontração a gente acaba, né, o nosso subconsciente acaba entendendo que aquilo ali é um momento de descontração e que a bebida precisa estar nesse meio, no meio disso tudo para que faça sentido. E nem sempre faz sentido, né? Quando deixa de fazer sentido? Quando você precisa disso para, primeiro, se livrar de um estresse, para você ser mais sociável. Tem as pessoas que só são legais na cabeça delas, quando bebem, né? Às vezes ela tem uma certa timidez e ela acaba descontando na bebida ou no cigarro essa frustração que ela tem na vida e ela acaba projetando isso através da bebida. Então, não, eu vou tomar uma garrafa de cerveja para eu ser mais sociável com as pessoas. Ou eu vou fumar um cigarro para eu estar na balada e socializar com alguém que tem um isqueiro. Né? E na verdade, assim, né, são tudo barreiras que a gente coloca na nossa vida e na nossa cabeça. Né? A gente pode ser muito legal, a gente pode ser muito sociável, basta a gente querer ser social, basta querer ser legal. Então, por isso que eu digo que às vezes a mídia e aí o dia a dia nosso, quando a gente está inserido nesse cenário de bebida ou de cigarro, parece que é tudo muito leve. Né? Então existe essa problemática. Eu acho que a grande sacada disso tudo é a gente identificar, por exemplo, qual que é o gatilho que me faz fumar? Qual que é o gatilho que me faz beber? Por exemplo, ansiedade. O gatilho da ansiedade. Então, por exemplo, eu trabalho em um ambiente de muito estresse. Então, eu fumo um cigarro, né, porque tem empresas que permitem fumar na hora de trabalho. Eu fumo um cigarro para aliviar o estresse. Eu não posso beber no trabalho de maneira nenhuma, mas eu fumo um cigarro. Alivia o estresse? Alivia. Mas como o álcool e o tabaco são doenças psicossomáticas, o nosso corpo vai querendo mais e mais. Chega uma hora que prejudica tanto o lado profissional quanto o pessoal. Né? Então o gatilho da ansiedade é um gatilho que prejudica, da sociabilidade. Então só serei legal com as pessoas que eu convivo se eu fumar junto, ou para pertencer a um grupo eu vou fumar, né? Então isso acontece desde a adolescência até quando a gente fica mais velho, né? Então adolescente é o cenário clássico disso, né? Para pertencer a um grupo vou, né? No caso usar droga, vou beber, né? Só que também tem o grupo do esportista, né? Porque a gente vai no grupo do cigarro ou no grupo da bebida, né? Tem o grupo do esporte, o grupo da arte, o grupo da ciência, né? Então às vezes a gente acaba escolhendo caminhos mais fáceis ou mais prazerosos para estar dentro de um grupo. Então ansiedade, sociabilidade, nervosismo. Tem gente que é nervosa por natureza e o cigarro traz essa calma. Porém, quando a nicotina está no nosso sangue, é um cenário momentâneo. Daqui a pouco eu vou precisar dela de novo. Né? Então a gente está vendo aqui as causas e gatilhos do cigarro e da bebida. E aí, o que pega, na verdade, é a consequência. Por exemplo, cara, se você começa a beber demais, você pode ter problema familiar, você pode ter doença, por exemplo, quem bebe ter cirrose, quem fuma câncer de garganta, de pulmão, e quem sofre no final das contas não é quem convive com, por exemplo, o mau hálito do cigarro ou do cheiro. O que pega mesmo é, por exemplo, ter um câncer de garganta e deixar um filho em casa. Né? Eu acho que essa parte que acaba sendo uma atividade muito
que a pessoa faz só com ela, assim, né? É muito particular, mas aí existem pessoas que sofrem depois, porque, por exemplo, começa a fumar demais. Vamos supor que tem uma renda não muito grande, você começa a consumir sua renda com o cigarro, com a bebida. Vai faltar alguma coisa em casa, aí tem briga com a mulher, os filhos acabam faltando roupa, faltando alguma coisa, então existe o problema social do que o alcoolismo e o tabagismo trazem, né? Então, o que deixa de chegar na casa, às vezes, não compensa o prazer da bebida, né? Então, assim, a consequência, briga familiar, falta coisa em casa, assim, no cenário muito negativo, cara, uma morte, né? Um câncer, e a esposa vai ficar lá, o filho vai ficar lá, a família acaba sofrendo muito, né? Então, às vezes a gente só fala assim, meu cigarro, tipo, o cheiro não é bom, o cheiro não é agradável, o hálito, mas esse é o menor dos problemas, né? O grande problema é a consequência que traz isso. Por exemplo, no trabalho, bebida no trabalho, tem gente que bebe antes de trabalhar, muito ruim, assim, é proibido, né? E o que acontece? O cara perde a noção de ter uma consciência social, ele perde a linha de raciocínio, ele pode, a gente que trabalha com construção, ele pode cair de um andaime, enfim, perder o equilíbrio, existe um desequilíbrio, pode brigar com alguém, enfim. O álcool não dá, e o cigarro, você acaba sempre precisando dele mais e mais, fazendo com que a sua produtividade piore, né? E aí, quando piora a produtividade, possivelmente seu gestor vai te chamar, né? Ou, enfim, pode acabar atrapalhando a sua carreira profissional dentro da empresa. Então, a gente tem que analisar o que traz a nossa vontade de fumar, né? Então, assim, tem aqui a causa, né? Que é ansiedade, enfim, o dia a dia nosso, o cigarro e a bebida, e aqui a consequência. Família, emprego, trabalho, desequilíbrio. Então, a gente tem que pensar nesse todo e ver se faz sentido. E pensar como sair disso. Bom, eu acho que os principais motivos assim, para a pessoa querer sair dessa, né, parar de fumar, parar de beber, a primeira coisa é a pessoa se olhar e querer realmente, né? Não adianta a família querer, os amigos quererem que ele pare de fumar ou de beber. Tem que enxergar, ter uma consciência de que aquilo faz mal para a saúde dele, para o ambiente que ele trabalha e para os familiares dele, entender isso, né? Colocar dois pesos e duas medidas, ver se faz sentido realmente e procurar ajuda, né? Assim, na farmácia tem medicamentos que ajudam a parar, diminuir de fumar, bebida, tem terapeuta, tem gente que tem essa força e consegue fazer isso sozinho. Então, assim, mas querer eu acho que é a parte máxima da evolução, dessa virada de chave da vida, é querer parar de fumar e beber, né? Pensando sempre na família, no mal que faz, você compensar aquilo, né? Por exemplo, tem gente que fala, vou parar de fumar e engorda, porque ele trocou um prazer por outro, né? Então, você tem também que se ligar nessa troca de prazer. Não necessariamente você pode parar de fumar e você pode pedalar, você pode fazer um esporte, você pode trocar de prazer. Você pode criar um hábito de jogar com a família. Então, é uma mudança de hábito, né, que também traz prazer, né? Então, na verdade, esse tema de alcoolismo e tabagismo é você se conhecer, né? Deixar um hábito que traz prazer, mas faz mal para a saúde, e criar novos hábitos. Eu acho que quando você começa a colocar isso no seu dia a dia, e começa a diminuir e crescer com outros prazeres, né? Viagem, bicicleta, curtir a família, filho, jogar bola, enfim, o que você gostar de fazer e que não traga tanto malefício para você, eu vejo que faz muito sentido essa troca, essa mudança, né? Então, assim, hoje eu falei aqui para vocês do tabagismo. Todo mundo sabe que faz mal, não é novidade para ninguém, o alcoolismo faz mal, mas é a questão da análise do prazer com a consequência que ele traz, né? Então, eu deixo uma mensagem para vocês assim: façam uma análise de consciência para ver qual o peso e qual medida faz mais sentido para a sua vida e para a vida da sua família. Um cenário que é muito difícil de identificar, o que é? A gente analisar quando deixa de ser um prazer e começa a virar um problema, né? Quando eu sento para tomar uma cerveja num bar com meus amigos, nem sempre isso é negativo, é legal, é bom descontrair, a gente precisa de lazer também. Eu acho que faz muito sentido a gente compartilhar de bons momentos com as pessoas. O que a gente tem que analisar é quando isso deixa de ser
um prazer e um lazer e começa a trazer um problema, né? Quando eu começo, por exemplo, a beber muito e perco o controle da bebida, ou quando eu saio com os amigos, bebo demais, eu acordo com uma mega ressaca moral, né? 8 horas da manhã, mas aí meio-dia eu já quero beber, existe um problema, né? Existe algo que começa a precisar de ajuda. Quando você é criticado por alguém e fala, meu, você está bebendo demais, e você fica irritado com isso, pode ser uma autonegação, né? Então, né, e a primeira análise é a negação, a primeira reação é a negação. Então, comece a se analisar, comece a ver, né? Quando isso vai ser, deixa de ser um prazer e começa a trazer problemas para você, tá bom? Espero ter ajudado, espero que vocês tenham gostado aí da palestra. Contem comigo aí com o Marcelo no que precisarem, né? Se precisarem de indicações de ajuda, enfim, o que for necessário para a gente andar com esse assunto, né? Esse assunto não acaba na CIPA, esse assunto, a gente pode crescer esse assunto. Eu acho que faz sentido a gente conversar sobre o problema, né? Quando a gente traz um tema desse que é denso e a gente abre para debate, a gente está disposto a ajudar. E contem com o Marcelo como pessoa também e com o departamento do marketing da Caprem. Eu estou sempre à disposição. Obrigado aí por participar da primeira CIPAT. Tamo junto. Valeu!